Professor Marcelo Camiato Reine possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado e doutorado em Computação Gráfica pelo Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP UFRJ. Atualmente atua como professor efetivo na UFJF. Tem interesse em simulação e animação física, métodos para renderização realista de cenas, entre outros tópicos da computação gráfica. Vitória do São Sorriso. Boa tarde para todo mundo. Como a Cristina já falou, eu sou Marcelo, professor lá do Departamento de Ciência da Computação aqui da UFJF. De acordo com a concepção que a gente teve aí do aplicativo, a gente vai passar um pouquinho aqui hoje, dar uma visão geral, falar um pouco como foi essa concepção, né, como começou esse processo de desenvolvimento, dar uma visão geral do aplicativo, como que é o acesso, as funcionalidades que ele oferece e alguns exemplos de uso. Então a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco prática aqui, porque alguns aqui acho que já viram em outras ocasiões telas do aplicativo, mas talvez não tenham visto ele em funcionamento. Então a gente vai poder ter uma primeira visão, né? Vocês poderem, se tiverem a possibilidade de acompanharem também com seus celulares, até para já poderem ir se preparando para a parte prática amanhã. Esse processo de desenvolvimento do aplicativo, isso começou lá em 2016, segundo semestre de 2016, quando nós começamos a ter as primeiras conversas, eu e o professor Jordão, a respeito do aplicativo, né, o que iríamos querer de fato incluir nesse aplicativo, qual era o propósito. Algumas coisas mudaram, né, ao longo do processo, fizemos várias reuniões, algumas com participação de membros do Corpo de Bombeiros, para tentar fechar aí qual seria o escopo desse aplicativo. Né? Então, algumas ideias que nós tínhamos do que seria interessante, depois em conversa, nas nossas reuniões, percebemos que às vezes aquele caminho não era o mais indicado, às vezes uma funcionalidade era interessante, outra não era, e aí chegamos no resultado que nós temos hoje. E um pouco sobre o que o Jordan estava falando aqui hoje, a Ana Lívia também na abertura, sobre a importância da extensão. Acredito que no curso de engenharia, né, você encontra com mais facilidade projetos e alunos envolvidos com extensão do que no curso de computação, por exemplo. Tem muito estereótipo do programador que fica, né, enfurnado num quartinho programando e trabalhando com computadores e que não se envolve muito com o mundo externo. E, de fato, a gente não tem ainda, né, é uma coisa que a gente tem tentado estimular mais projetos de extensão da computação, porque o papel da computação, de maneira geral, a ciência da computação, se resume em resolver problemas. Né? O papel da computação é resolver problemas, de qualquer tipo. E se aplica a computação em qualquer área, praticamente. Tem projetos de computação com engenharia, com medicina, com psicologia, né, física, matemática, enfim. E às vezes os problemas que a gente trabalha ficam muito focados para produzir técnicas computacionais que resolvem problemas da própria computação, né? As nossas pesquisas são muito voltadas para isso, ou nós trabalhamos com técnicas potencialmente aplicáveis a outras áreas, mas como fica muito no campo da pesquisa, a gente às vezes não chega a ver o momento de implantação dessas técnicas. Então, ter a oportunidade, né, tanto para mim como professor, quanto para os bolsistas que trabalham conosco, de participar de um projeto de extensão, aplicando o conhecimento computacional em outras áreas é bastante interessante e permite um pouco dessa interdisciplinaridade também. Tenho certeza que o Caio e o João Vitor que apresentaram aqui hoje na parte da manhã, assim como eu, já pegaram vários conceitos aí da área de engenharia. Hoje em dia eu já reconheço várias coisas que são comentadas, porque no início não entendia nada do que era habilidade, o que era, né, todos esses mapas que são utilizados. Então é uma oportunidade boa também para quem é da área de computação entrar em contato com essas outras áreas. Então nesse processo de concepção, né, a ideia do aplicativo surgiu muito de tentar otimizar esse processo do mapeamento das áreas de risco. Então tem uma imagem que eu tirei de uma notícia na internet, de algumas pessoas, de funcionários que
estavam trabalhando com mapeamento, consultando o mapa, né, que é muito do processo manual que é feito. A pessoa tem que ir a campo, avaliar a localização, se localizar no primeiro momento, né? Então, para isso, a utilização dos mapas, avaliar as características daquela região, preencher formulários com todos os itens que têm que ser conhecidos, né, os valores que têm que ser preenchidos. O que a gente vai ver que hoje tem no aplicativo, tudo isso tem que ser informado para, de fato, caracterizar aquela área de risco. Tudo isso é feito de uma maneira muito, por ser manual, de uma maneira que às vezes não é muito eficiente. Então, qual que é a ideia? A gente tentar, né, otimizar esse processo e com a possibilidade também de preservar essas informações, né? Porque, como já foi dito aqui hoje, né, é importante você saber do histórico de uma área, por exemplo, saber se já houve uma ocorrência ali antes. Tudo isso influencia nas características do grau de risco daquela região. E você tendo isso no aplicativo, né, no sistema informatizado, você tendo esse histórico, né, existe menos risco de perda de informações, que às vezes pode acontecer, né, ou de informações equivocadas, né, você teve um preenchimento em determinada época, mas você não tem como validar aquilo depois, né, ou não sabe quem foi que preencheu aquilo, ou estava conversando com o professor Jordan, já comentando que já encontrou casos do tipo de você pegar uma área que estava delimitada, mas que na verdade a pessoa se equivocou no quarteirão, né, porque não tinha localização precisa ali. Então a pessoa tem que muitas vezes se guiar por um mapa físico, sem uma informação um pouco mais precisa, pode cometer algum erro. E a ideia é a gente tentar minimizar esses erros, né? Claro que ainda tem um usuário ali por trás, ele que vai fornecer as informações, há possibilidade naturalmente de erros, mas a ideia é tentar minimizar um pouco isso e tornar esse processo um pouco mais, os dados que são fornecidos ali um pouco mais confiáveis. Além, né, do processo que o João Vitor e o Caio apresentaram na parte da manhã, né, que eles falaram que estamos começando a utilizar técnicas de inteligência artificial, né, para usar esses dados para tentar prever e corroborar ou sugerir a avaliação do grau de risco do profissional que está ali fazendo a avaliação em campo. Então a gente precisa desse tipo de dado de maneira consistente para poder fazer esse tipo de análise. Então, como falei, né, então tem esse papel da otimização do processo de mapeamento, né, a facilidade no acesso à informação posterior, tá? Então essa informação vai ficar lá disponível para poder ficar de consulta depois para as pessoas que estão têm de fato, né, a necessidade de consultar esse tipo de informação e, como eu disse, evitar perda de informação. Então esses foram os pontos norteadores aí do processo de concepção desse aplicativo. Tá? E aí a ideia aqui hoje é passar então um pouco de o que tem de fato hoje implementado no aplicativo. A gente tem algumas ideias para funcionalidades futuras que eu vou comentar aqui por alto, que ainda não estão implementadas, também vão dar um aporte um pouco maior para o profissional em campo depois, mas o que nós temos hoje aqui já é um conjunto de funcionalidades bastante interessante para quem trabalha nessa área. O primeiro ponto é a questão da localização geográfica, aquilo que eu estava comentando sobre a precisão, né, do local onde você se encontra para poder fazer a delimitação. Na hora que você vai lá no aplicativo delimitar o polígono de risco, né, no momento que você carrega, na verdade, o mapa, você faz o login no aplicativo, você carrega o mapa, ele imediatamente já te posiciona no ponto onde você está através do GPS. Né? Então ele identifica o GPS ou no celular ou no browser, que a gente vai comentar aqui. Identifica a sua localização, tem um botãozinho lá também que eu vou mostrar depois para você ir para a sua localização, se você tivesse movimentado para um ponto diferente do mapa. E a ideia é que você saiba exatamente onde está, né? Naquela ideia de tentar minimizar os erros no processo de mapeamento antes de começar o processo de delimitação. Aí nós temos as funcionalidades de visualização de mapas. Então tem um conjunto de mapas para que o usuário possa não só se localizar, mas também conseguir interpretar as características da região. São alguns mapas de apoio que a gente chama de mapas temáticos.
as próprias ferramentas de delimitação das áreas de risco. Então a gente tem uma ferramenta para traçar polígonos, tá? Então você vai, através de um conjunto de vértices, traçar o seu polígono que determina a sua área de risco e depois cadastrar as informações relevantes daquela área. E aí tem um conjunto grande de informações, um formulário extenso, né, que foi elaborado também durante todo esse processo de discussão. E um acesso restrito ao sistema, ou seja, o usuário ele vai estar logado, então nós vamos saber quem foi que cadastrou determinada informação, né, as alterações que são feitas, tudo isso fica armazenado no sistema para que a gente possa depois ter esse controle, né, de que informações que estão sendo inseridas. A instalação, alguns aqui eu sei que já tem o aplicativo instalado, quem não tem pode aproveitar aqui o momento para instalar, aliás, recomendo para poder utilizar amanhã em campo, né, o aplicativo, né, porque lá às vezes a internet pode não ser tão veloz quanto aqui, então é um bom momento para vocês poderem instalar o aplicativo. Encontrá-lo é fácil, né, para quem usa sistema Android, é só entrar na Google Play, né, que vocês conhecem naturalmente aí dos outros aplicativos que vocês instalam nos celulares de vocês, e procurar, né, pelo nome ARIA. Né? Então vocês vão encontrar esse logo aqui do ARIA Educacional. Tem outros aplicativos com o nome ARIA lá. Tá? Então, por exemplo, esse aqui, né, o nosso é esse Iniciazinho, que é essa versão educacional do aplicativo. Né? Não é a versão que será utilizada, ou seja, nós temos aqui vários dados de teste, né? Se vocês olharem lá, tem polígonos que são polígonos de teste que a gente cadastrou, porque é uma versão educacional que a gente usa nestes cursos que a gente fornece. Para quem não tem sistema Android, né, como que eu faço? Eu posso utilizar o aplicativo? A gente ainda não tem o aplicativo para iPhone, por exemplo, para outro Windows Phone, mas você pode, seja no Android ou seja em qualquer outro sistema, acessar via este link aria.engenharia.ws, que é como eu vou acessar aqui também pelo computador, vocês também podem acessar do desktop, notebook, quem tiver notebook. Vou acessar aqui daqui a pouco para mostrar para vocês algumas dessas funcionalidades. Tá? E aí, se alguém quiser, já tiver algum problema na parte de instalação que a gente estiver fazendo aí, pode interromper a qualquer momento, tá? Até que seja um diálogo aqui um pouco mais prático, que a gente possa justamente ter um feedback de vocês de como está esse processo. Bom, eu vou passar então inicialmente aqui as telas do aplicativo, falar de forma geral como funciona, e depois a gente vai ali no computador e mostra na prática mesmo cada uma dessas partes com mais detalhes. No momento que você carrega o aplicativo, vai aparecer essa tela, tá, para fazer o login com o usuário e senha, e aí tem um botão, um link na verdade, do lado do botão de login tem um link de registrar e o de esqueceu a senha. Né? Quem já tem cadastro no aplicativo de algum curso de participantes ou de alguma palestra, pode já fazer o login de imediato, mas eu esqueci a senha. Né? Então verifica ali, clica no link de esqueceu a senha e fornece o seu e-mail que ele vai enviar um link para você reativar a senha. Teve uma pessoa que veio, Kaique, né, que disse que parece que não recebeu o e-mail. Eu estava lembrando depois, não sei qual que é o seu provedor de e-mail, pode ser que haja um atraso nesse processo de entrega do e-mail. Tá? Verifiquem se o e-mail vai para a caixa de spam, ou espere um pouco para ver se teve um atraso nesse processo de recuperar a senha. Caso você não tenha ainda o login, o primeiro passo é clicar no registrar. E aí vai abrir uma outra tela com uma série de informações do usuário, em que ele vai colocar o próprio nome de usuário dele, né, e-mail, senha, confirmação de senha, e aí tem nome, sobrenome, CPF, eu vou passar isso depois, várias informações para caracterizar de fato o usuário, como eu disse, para a gente ter um controle de quem acessa. Né? Bom, feito o registro e depois posteriormente o login, só lembrando que o registro ele vai enviar um e-mail para que você possa confirmar o registro. Tá? Aí depois de confirmar o registro, você pode fazer o login no sistema e aí vai abrir essa primeira tela, né, do menu área. E aí tem ali um link
de acesso aos mapas e o link sobre, que mostra basicamente a equipe de desenvolvimento, né? Então aqui tem todos os bolsistas e professores que trabalharam nesse projeto, né? Tanto da engenharia quanto da computação. Foi um trabalho grande aí de produção dos mapas, né? De desenvolvimento do aplicativo. Foram várias iterações aí, como eu disse, várias conversas até chegar no estágio que está aí hoje. E aí, na sequência, você tem a tela, né? Clicando lá no item mapas, você abre a tela inicial por padrão aí do Google OpenStreetMap, que é uma das opções que a gente tem de mapas base para poder se localizar, né? E aí tem alguns ícones que eu destaquei aqui, né? Que são para você controlar o nível de zoom do seu mapa, né? Aproximar ou reduzir. E outros ícones para a parte de delimitação, tá? Eu tenho aqui um ícone para traçar o meu polígono de risco, que no momento que eu clico ali, ele vai me fornecer, vai me pedir para eu colocar cada um dos vértices e ele vai conectar esse polígono, a gente vai fazer daqui a pouco. Uma opção para incluir um marcador, isso é uma opção com vistas futuras, né, que ainda não está implementado de fato. A ideia é você poder marcar pontos de liderança comunitária, hospitais ou locais que sejam de interesse, tá? Para a gente poder armazenar isso no sistema também. E a outra opção, que é edição de polígonos, que ele vai me permitir editar os polígonos visíveis no mapa, né? Que eu cadastrei o polígono, tracei ali a minha área, mas eu percebi que está um pouquinho equivocado, né? Já cadastrei todas as minhas informações e depois eu percebi que a delimitação não está muito precisa. Eu posso editar os vértices e deixar ela mais precisa possível, de acordo com a minha percepção. Bom, essa é uma ilustração do processo de delimitação do polígono, né? Então eu vou traçando, vou colocando cada um dos vértices, né? E à medida que eu coloco esses vértices, ele vai já exibindo uma prévia do polígono, né? Então se eu colocasse mais vértices, ele iria adaptando esse polígono de acordo com o número de vértices que eu coloco. O processo se encerra quando você marca um vértice sobre o primeiro vértice que você marcou. E aí ele encerra o processo de demarcação e abre a tela, esse pequeno menu pop-up, né, com a opção de você cadastrar a sua área de risco, né. E aí na hora que eu cadastro essa área de risco, que eu clico nessa opção de área de risco, ele me abre aqui um conjunto de tipos de risco que eu posso cadastrar, né. Então tem lá escorregamento de solo ou rocha, rastejo, queda ou tombamento de blocos, rolamento de pedras, corrida de massa, alagamento, inundação, enchente e enxurrada. Escolhendo um desses tipos, ele vai abrir um formulário, que é o formulário de caracterização de riscos, que tem aí um conjunto grande de informações que a gente vai passar aqui com vocês. Dependendo do tipo, pode haver alguma variação, né, dessas abas do formulário, tá? Se não me engano, são 2 ou 3 tipos ali, alagamento, inundação e enxurrada, que tem uma variação nas abas disponíveis. Essa aqui é um pouco da cara do aplicativo, do formulário, vista no celular, né? Na hora que a gente fizer ali na tela do computador, como ela é mais ampla, né, naturalmente essas abas vão ficar mais esticadas, né? Mas nós temos todas essas abas aqui para serem preenchidas, né? E aí o que acontece? O usuário vai preencher os elementos de cada aba, tá? Não é obrigatório preencher tudo, né? Até porque você pode salvar o aplicativo, salvar a área de risco, né? As informações cadastradas e depois continuar o processo. Você pode editar a qualquer momento. Depois de feito esse processo de cadastro, aí você tem, né, um ID da área, só um número identificador, tá? Vocês não precisam se preocupar com esse número, é só para controle interno. E aí tem algumas opções de visualizar dados, ou seja, eu cadastrei, quero só visualizar aquilo que foi cadastrado, ou de polígono que foi cadastrado por outra pessoa. Edição de dados, né, que é esse passo que eu estava falando, se eu quiser modificar alguns dos dados do meu formulário. E eu posso enviar fotos, né? Eu vou mostrar aqui também a tela de fotos, né?
Então eu cadastrei lá todas as informações, mas eu quero ter uma referência visual para aquilo que eu observei lá. Eu tiro uma foto com a câmera do celular e envio através desse menu de fotos. Essa última opção, desabilitar a área, é justamente dentro daquele propósito de manter o histórico do que foi fornecido ao sistema, né? Você não tem a opção de excluir uma área de risco. Você pode, no máximo, desabilitar, dizer que já teve alguma intervenção e nesse momento estamos desconsiderando essa área aqui, mas a informação do que estava ali antes continua disponível. O menu de edição, né, que eu falei do polígono, porque são duas coisas, né? Uma coisa eu tenho a edição dos dados, que é o acessar o formulário novamente, modificar os dados que eu forneci lá dentro. E outra coisa é a edição do polígono, da delimitação, né, que é aquele botão que eu tinha comentado. Quando eu clico nesse botão, o polígono adquire esse aspecto, né? Então os vértices ficam visíveis e aí eu posso arrastar esses vértices, né, na direção que me convém para poder modificar a forma do polígono. Então são duas formas que eu tenho de edição para aquela área. Essa aqui é a tela da área do envio das fotos da área de risco. Tá? Então o que eu vou fazer? Né? Aqui já está uma imagem cadastrada, quando isso aqui não está uma imagem padrão, tá? Que não é nenhuma foto. Aí eu posso, no inserir foto, né, eu posso enviar uma foto já fornecida, tá? Que eu já tirei de alguém que passou essa foto, ou eu posso selecionar, né, no celular, dependendo da versão do Android, você pode escolher lá puxar da galeria ou puxar direto da câmera. Então ele vai abrir a sua câmera para você tirar a foto e poder enviar diretamente aqui. Depois que eu envio a foto, ainda tem a opção de ou editar ou remover essa foto, né, ou rotacioná-la. Então tem uns botões de girar 90 graus, 180, 270, e às vezes você tira a foto, ela não fica exatamente da forma como você pensou e você pode modificar. Bom, essa é a parte de delimitação dos polígonos. Bom, mas eu quero analisar aquela região para preencher as informações do formulário, né? Como que eu posso fazer isso? Eu tenho dois tipos de mapas. Eu tenho os mapas base, que são os mapas fornecidos pelo Google, né? O OpenStreetMap, que é o padrão que eu falei que abre no começo, o Google Mapas, o Google Satélite, que é esse que está aparecendo aqui, o Google Híbrido e o Google Terreno. Né? Apenas um deles é visível em determinado instante de tempo. Né? É aquela região em vermelho que está destacada lá em cima. Eu vou escolher uma daquelas opções para eu poder reconhecer o local, né? Apesar do GPS me indicar a minha posição, eu reconhecer a área específica ali onde eu estou. Né? Então, eu vou poder, né, usando o zoom e tudo mais, verificar exatamente onde que eu quero delimitar o polígono. E eu tenho os outros mapas que estão na região verde ali, né, que são os mapas de altimetria, delimitação de cidades, curva de nível, declividade, relevo sombreado e shellstag. Repare que esses mapas aqui, eles são o que a gente chama de checkbox, né? São aqueles quadradinhos que eu posso marcar mais de um simultaneamente. Né? E aí eles vão ser sobrepostos ao mapa base. Então aqui está o exemplo do mapa de declividade, que está sobreposto sobre aquele mapa. E aí eu tenho aqui controles de transparência, para eu poder ver os dois simultaneamente, poder casar as informações e, de fato, reconhecer as áreas que, de fato, podem ser identificadas como uma área de risco, potencialmente como uma área de risco. Então a ideia é eu tentar usar essas informações para guiar o processo de reconhecimento do risco. E aqui embaixo eu tenho, né, nessa área azul, algumas opções para eu tornar visível ou não alguns tipos de risco. Então, supondo que eu queira ver só riscos que são corrida de massa. Então, desmarco os outros, né, ele só vai me mostrar os polígonos que são cadastrados como sendo do tipo corrida de massa. Vou fazer então aqui com vocês uma demonstração do aplicativo. Tá? Deixa eu ver se esse microfone chega aqui. Ele está embaixo.
Bom, isso aqui, como eu disse, é a tela inicial, né, do aplicativo. Como eu estava dizendo, se você quiser se cadastrar, você vem no link de registrar. E aí eu vou pedir aqui o usuário, né, seu e-mail, colocar um e-mail válido, porque, como eu disse, você vai ter que confirmar esse cadastro pelo e-mail. A senha, né, lembrando aquelas dicas de segurança de senha, né, evitar o próprio nome, data de nascimento ou caracteres repetidos, né, tentar sempre usar variação de letras maiúsculas e minúsculas, né. Aqui é um caso do sistema como a gente disse, com dados de teste, né, a versão habitacional, né, então isso é menos crítico, mas no uso, né, real desse sistema, você já teria que ter uma preocupação um pouco maior com esse tipo de informação. Né. Então tem aqui nome, sobrenome, CPF, telefones, função, endereço, número, bairro, estado, cidade, o CEP. Aí depois você marca aqui o botãozinho, né? Não sou um robô, é só um controle para evitar cadastros automatizados. Né? E depois clicar no registrar. Clicando no registrar, ele vai te dar uma mensagem aqui em cima dizendo que foi enviado um e-mail para você confirmar o seu cadastro. Se alguém tiver problema nesse processo aí durante quando eu estiver falando aqui, pode interromper para a gente discutir sobre. Feito isso, depois pode ir no login. E aí eu vou entrar aqui com o usuário de teste nosso. Essa tela aqui é só uma tela inicial sem mapa, a gente vai removê-la depois. Né? Então é só um acesso para aquela tela que eu tinha mostrado. E aí aquilo que eu conversei com vocês. Né? Você tem aqui a listagem das pessoas envolvidas com o projeto. E aí, clicando no mapa, a gente entra aqui. Repare que ele já me posicionou, tá? Utilizando a informação de localização do browser, que normalmente não é tão precisa quanto a do GPS do celular. Tá? Então, às vezes, você pode não estar exatamente, né? Ele pode não te identificar exatamente onde você está, até que aqui ele identificou bem. Né? Bem próximo, né? Mas o GPS do celular tende a ser mais preciso. Tá? E aqui tem alguns polígonos que já foram cadastrados. Né? São todos polígonos de teste, vocês não verem nenhuma informação aqui. Tem alguns polígonos que eu acho que o Jordão cadastrou com dados reais, né? Mas a maioria que são dados de teste. E aí eu tenho aqui na direita aquele menu que eu estava falando. Né? Então o primeiro passo seria o quê? Eu tentar, né, identificar o local. Então, posso aqui selecionar as variações de mapas que eu tenho, que eu vou mapas, o satélite, o Google híbrido, que mostra algumas informações aqui, como nome de rua, né, bairros, etc. E o Google Terreno. Os níveis de zoom, né, que eu estava falando, eu tenho aqui com o mouse subiu de novo. Os níveis de zoom eu tenho aqui com esses botões, né, ou pela roda do mouse, ou no celular com o movimento dos dedos, que é tradicional para trabalhar com zoom em fotos, etc. Aqui eu volto para aquele menu, se eu quiser, né, ver lá o pessoal que trabalhou, ou sair do aplicativo, e eu tenho, né, aqueles ícones que eu estava falando, do marcador, que é o que ainda não está funcionando, né, e eu tenho aqui o meu ícone de desenhar um polígono. Né. Aí, olha só, eu estou aqui no Google híbrido, né, então, deixa eu só me localizar aqui. Aqui é o outro botãozinho que eu falei com vocês, que permite levar vocês para a localização onde você está. Então eu posso me mover para cá, né? E clicando ele me reposiciona. Aí eu posso, como eu disse, né, juntar as informações aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, habilitar o mapa de declividade. Ele vai carregar a velocidade disso, claro, vai depender da velocidade da internet ao qual você está conectado. E posso ajustar o nível de transparência. Né?
Posso ajustar o nível de transparência. E posso colocar outros mapas por cima. Tá? Posso, por exemplo, ligar a curva de nível. Né? Ele posiciona as curvas de nível ali. Ou posso colocar o relevo sombreado, por exemplo, que o João Vitor deu no começo aqui hoje, na parte da manhã. Posso combinar essas informações. E aqui embaixo, que eu estava dizendo, né, as opções de riscos visíveis. Né? Então, se eu desmarco o escorregamento de solo rocha, alguns dos polígonos desapareceram. Se eu desmarcar, por exemplo, o rolamento, subiu um lá em cima. Então, tenho esses ícones aqui para habilitar ou desabilitar alguns polígonos específicos. Então, vamos supor que depois de eu verificar os mapas, detectei que aqui é uma região que eu tenho que traçar algum polígono de risco. Né? Então, eu vou clicar aqui nesse botão e aparecem algumas opções de finalizar, remover o último ponto e cancelar. Tá? Que eu posso, no meio do meu processo de traçado desses vértices, decidir que o último vértice que eu tracei é um vértice equivocado. Então, eu clico em remover o último ponto para retirá-lo. E aí eu começo a traçar. Posso traçar quantos vértices eu quiser. E aí, encerrando no ponto inicial novamente, ele completa o processo e abre esse menu de pop-up. E aí eu tenho atualmente a única opção que é a área de risco. Né? Então tem essa opção e ele abre esse submenu aí, que tem aqueles tipos de risco. Tá? Então eu vou escolher um aqui, né, o escolhimento de solo rocha, só para mostrar para vocês os itens que vocês teriam para preencher. Né? Aqui nessa parte, aqui, se eu falar algum termo errado aqui, não desconsiderem que eu não sou da área de engenharia. Tá? E aí nós temos aqui, né, o primeiro passo seria você informar a data e hora de visita, né, o início da visita. Então, você pode preencher aqui, por exemplo, eu estaria usando isso aqui agora, eu posso clicar aqui para exibir o calendário, né, e aí marco aqui, a data de visita é hoje, o horário. No celular ele aparece uma telinha para você marcar a hora com mais facilidade. Vou digitar aqui. Não sei que horas são. Depois, nessa aula de localização, é onde você coloca aqui as informações do local. Né? Então, município, logradouro, CEP, nome popular, se houver nome popular da região, né? Bairro e o número do setor. Essas informações aqui, né, são informações básicas da área, e aí o próximo passo, tá, eu posso preencher isso em qualquer área, em qualquer ordem, tá, mas tem uma ordem aqui pré-definida que você pode seguir se achar melhor. O tipo de área, que a primeira informação que você tem é informar se ela está ocupada ou não. Então você tem que sim, esta área está ocupada, eu não sei se está visível ali na tela, está dando para ler bem no fundo, notar que sim, esta área está ocupada e não, esta área não está ocupada, entre parênteses, possui restrição à ocupação. Então a primeira informação que você vai determinar é essa sobre a ocupação da área. Na aba seguinte, você tem aqui o tipo de situação, você tem algumas opções que podem ou não ser marcadas. Então tem aqui a área histórica de ocorrências relacionadas com o tipo de risco mapeado, a possibilidade de ocorrências relacionadas com o tipo de risco mapeado. Posteriormente, você entra na parte de características da área, né? E aí você tem aqui tipo de construção, alvenaria, madeira, concreto, conjunto de opções que você pode marcar. Categoria de ocupação, se é uma área consolidada, parcialmente consolidada, área inalterada, se não há ocupação. Densidade de ocupação, né? Baixa, média ou alta, e aqui entre parênteses tem uma explicação do que seria considerado aqui baixa, média ou alta, para tentar guiar tentar padronizar mais ou menos a foto, porque senão uma pessoa pode olhar e considerar uma coisa como baixa, outra como média, então tentar, é claro que não é perfeito, né? Mas assim, tentar, na medida do possível, dar um padrão para análise. Né? Tipo de ocupação, se é urbanizado, assentamento precário, área rural, próximo de rodovia, relevo, tipos de relevo, perfil da encosta, que a professora Tatiana está comentando aqui hoje, né? Sobre côncavo, convexo, retilíneo. Material predominante, solo, rocha ou solo e rocha, textura predominante do solo. Ela também comentou aqui hoje sobre como identificar. Né?
E aí tem algumas opções de acessibilidade viária, ruas estreitas, né, ruas moderadamente largas, ruas largas, todas as informações que você pode fornecer nessa parte. Depois entra a parte dos condicionantes de risco, e aí a parte maior aqui do formulário, né, você tem aqui algumas seções, e para cada uma dessas seções, você marca se aplica ou não o preenchimento daquela informação, e caso positivo, os campos são habilitados, e aí você pode preencher. Então, por exemplo, supondo que aqui possui encostas naturais, nessa área que a gente está delimitando aqui aleatória, eu marcaria, né, e aí eu tenho outras informações para preencher. Risco de escorregamento, altura máxima, né, inclinação, distância horizontal das moradias ao topo da encosta, distância horizontal das moradias à base da encosta, se não me engano, a professora também comentou aqui, naquela foto que ela mostrou, Santa Cecília, se não me engano, que ela comentou. E aí tem várias opções, né? Encostas naturais, taludes de corte, mesma coisa. Se possui taludes de corte, os campos se habilitam e eu informo todos esses campos aqui a respeito. Taludes de aterro, maciço rochoso, depósito na encosta. Aí tem alguns campos aqui para marcar com cheque, né? Material presente tem lixo, entulho ou terra lançada na encosta. Blocos de rocha, drenagens, aí você marca que tipo de drenagem, né, se é natural ou uma encosta ou artificial. Esse aqui é um campo que a gente estava comentando, que a gente detectou a possibilidade de poder ser visto, né, que no mesmo local pode ter tanto drenagem natural quanto artificial, que é uma coisa que a gente vai incluir depois no programa, que é algo que a gente não tinha previsto inicialmente. Tipo da drenagem artificial, condições de drenagem. Aí tem aqui uma parte de estruturas de contenção presentes, você pode marcar todas que estão presentes lá. E outros condicionantes, né? Além de tudo isso que foi falado aqui, se tiver algum desses outros aqui, você também pode marcar. Então essa é a parte mais trabalhosa do formulário, vamos dizer assim. Aí depois você tem aqui evidência de movimentação, né? Com alguns campos também para serem marcados. Possui trincas no terreno, dimensões das trincas, e tem um campo de outras evidências de movimentação. Em algumas dessas abas você tem esse campo de texto para você poder fornecer informações que você julgar relevantes, que não estavam presentes nos campos padrão que o formulário oferece. Aí uma aba relacionada à água, né? Então você tem aqui se a concentração de água na superfície, se a surgência de água, tem várias opções aqui, presença de fossa, poços artesianos. Outra aba ligada à vegetação, né? Se não há vegetação ou se há, quais são as características dessa vegetação. Elementos em risco, né? Então há áreas de preservação permanente, estradas, templos religiosos, moradias, outros elementos não contemplados por essas opções aqui. Uma estimativa de número de vidas em risco. E recorrência, né? Já ocorreu alguma vez algum problema nesse local? Qual a frequência, né? Observação necessária. Então todas as informações podem ser preenchidas. Depois de preencher isso tudo, né, que é um formulário extenso, você tem aqui a opção do grau de risco. E aí você vai analisar tudo aquilo que foi preenchido e estimar esse grau de risco que é R1 a R4. Né? E aqui é a parte que a gente estava comentando, né, que o João Vitor e o Caio comentaram na parte da manhã, né? Que a ideia do uso da inteligência artificial é a gente poder depois dar um suporte nesse momento, né? Dados, todas as informações cadastradas, né? Qual será o provável grau de risco, né, naquela região. E aí você pode então colocar o grau de risco, né, e observações. Finalizado, você marca o horário interno da visita e outras observações gerais. Tem ainda alguma coisa que quer ser informada que não coube nas outras abas, você informa e conclui o processo salvando. Aí vai te dar uma mensagem, a inserção feita com sucesso. E aí depois disso, se eu clicar novamente no polígono, ele está com essas opções habilitadas, né? A cara do menu muda, né? Eu tenho aqui a opção de visualizar os dados, de editar os dados, então posso vir aqui e mudar algumas dessas informações que eu cadastrei. E eu posso clicar no fotos da área, que é o que eu estava falando. No momento que eu abro, não tem nenhuma imagem cadastrada, ele mostra esse ícone por padrão. Eu poderia vir aqui, escolher um arquivo. Aqui no computador, naturalmente, ele vai abrir uma pasta, né? Mas no celular ele poderia abrir a sua galeria ou a sua câmera para você tirar a foto na hora e já inserir. E aí você pode colocar uma legenda para a sua foto.
né? Então eu escolho a foto, coloco uma legenda e clico em inserir foto. Essa foto vai ser submetida para o sistema e aí depois eu posso editá-la, como eu falei, né? Ou rotacioná-la se for necessário. E aí ela fica marcada aqui, a foto fica cadastrada e é exibida nessa região e aqui embaixo a legenda dela. Eu posso cadastrar mais de uma foto, tá? Se eu tiver várias fotos para aquela região, ele vai aparecer aqui nas laterais, né, um símbolo de movimentação que a gente chama de carrossel. É tipo o que você vê em lojas, em sites de comércio eletrônico, que você vai passando, você clica na lateral da foto e ele passa a próxima foto de promoção, né? É mais ou menos nesse sentido. E aí, se eu quiser desabilitar a área, né, eu posso clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero de fato desabilitar, né? Aí se eu clicar no OK, ele marca essa área como desabilitada. Aí eu tenho, né, a outra opção que eu tenho aqui seria a de edição dos polígonos, né? Se eu clicar aqui no meu botão de edição da figura geométrica do polígono, né, ele habilita os vértices dos polígonos para eu poder editá-los. Tá? Então eu posso editar os polígonos. Aqui eu estou vendo vários polígonos, tá? Eu cadastrei vários, nós temos acesso aqui aos polígonos cadastrados, então você vai ter acesso aos seus polígonos. Tá? Aí eu posso, né, movimentar esse cara. E aí ele recalcula, né, se ele precisar de mais vértices para determinar aquele polígono, ele recalcula e insere novos vértices. Terminado esse processo, né, eu posso mudar esse ou outros, né, ao mesmo tempo. Eu clico em salvar e aí vai me dar uma informação aqui, ó, um item foi editado com sucesso, né, porque eu só editei de fato um item, né. Se eu tivesse editado mais, ele teria informado esses outros. Outra opção que eu queria mostrar aqui também, né, que eu mostrei aqui o caso do escorregamento de solo, que eu falei que tem algumas variações no formulário. Se eu pegar, por exemplo, e cadastrar um outro polígono, por exemplo, marcar um polígono aqui como alagamento. Vocês olharem, está um pouquinho diferente o número de abas e as informações que estão fornecidas, né? Aqui ele entra, por exemplo, né, nos condicionantes já está um pouquinho diferente. Eu tenho aqui a seção de trecho avaliado, eu vou informar tipo de curso d'água, extensão do curso d'água, largura, né, escoamento itinerante, perene, perspectiva montante, perspectiva jusante. Então você tem alguns outros campos que dizem respeito a esse tipo de risco. Tá? Então, dependendo do tipo que você escolhe, você pode ter um formulário que tem algumas abas opcionais, né? Outras abas são obrigatórias para todos, né? Essas abas que a gente passou aqui, elas aparecem para todos os tipos. As abas dos condicionantes, por exemplo, ela é específica para esse tipo de risco. Tem uma outra aba, acho que você quer, características gerais, que também muda. Tem algumas informações a menos aqui, se não me engano. Para você recebe. De resto, o aplicativo, o preenchimento do formulário é o mesmo, né? Terminado o processo, você vai lá e salva a informação, ele te informa se ocorreu tudo bem. Aí a ideia é que nós consigamos, né, como eu disse, cadastrar essas informações, né? À medida que o aplicativo for sendo usado posteriormente, a gente vai poder utilizar esses dados para fornecer mais informações lá para o programa que o pessoal está implementando de inteligência artificial, né? Quanto mais informações a gente tiver, maior a possibilidade de aumentar aquele nível de precisão que a gente estava vendo lá. Que eles mostraram que está em torno de 80% nisso, né? 80% de acerto, né? Mas para ter uma porcentagem maior, você precisa tanto de consistência dos dados quanto de volume, né? Eles comentaram aqui por alto, né, que você tem o que a gente chama de um conjunto de dados que é de treinamento, né, e outros depois que você utiliza para, depois de treinar a sua rede neural, né, com os dados que você selecionou, aí você tenta detectar, né, e prever aquela informação que você está buscando a partir das informações que você treinou inicialmente. Então, tendo essas informações, isso vai ficar bem mais simples de trabalhar. E amanhã, né, na parte prática, o que você vai ter que fazer é justamente esse processo, né? Recomendo, inclusive, todos já
logarem de uma vez para evitar no dia lá ficar tendo que digitar no usuário e senha, né? O login permanece por, se não me engano, até 24, 48 horas, não lembro exatamente agora. Mas aí você já vai estar com o aplicativo logado e utilizar no local imediato, seja pelo aplicativo instalado ou pelo endereço no browser, né? Alguém que por acaso não conseguiu instalar o aplicativo, teve um problema de acesso, tirando o Caio que tinha comentado. Tá. E aí então a ideia é que vocês possam, né, então, delimitar a área de risco. Vocês vão ver a sua área de risco, não vai ter sobreposição com os outros que estiverem fazendo nesses momentos. Você vai ver a sua área de risco e tentar, usando tudo isso que foi falado aqui hoje, né, nas palestras anteriores, e usando essas funcionalidades do aplicativo, preencher as informações lá o mais fielmente possível, né, em relação à área que vai ser avaliada. Eu acho que sobre o aplicativo é isso, né? Se alguém tiver qualquer dúvida sobre o que foi falado aqui ou sobre outras coisas que a gente não falou, é só perguntar. Oi? Ah, sim! Bem lembrado. João Vitor me lembrou aqui, né, que tem o mapa do drone também, que eu esqueci de comentar, né, que a gente inseriu recentemente. Né? Além da altimetria, cidades, curvas de nível, declividade, relevo sombreado e shell-star, a gente tem o drone. Tá? Deixa eu tirar aqui o satélite para ver mais claramente. Aqui tem uma, né, visualização aqui da UFJF. Tá? Tem algum nível de detalhe um pouco maior, então a gente colocou alguns níveis a mais, aqui você consegue ver um pouco mais de nitidez em relação ao Google Satélite das regiões. E tem lá na outra região onde a gente vai amanhã, também está com uma qualidade muito boa. Três Moinhos, isso. Nota que em comparação com o Google Maps, né, o Google Satélite, a resolução espacial é maior. Então, assim, o Google é um grande avanço. Aí a gente tem que dar um Facebook no domingo, passou para a gente no domingo de noite. Segunda, a gente correu para conseguir fazer essa conversão, para inserir no sistema. O Caniar também fez a modificação. Agora, todo e qualquer voo de drone que a gente tiver acesso, a gente já consegue inserir no sistema já automático. Essa vai ser a área que a gente vai setorizar lá amanhã. Vou explicar já mostrando aqui para a gente já ter uma prévia da que a gente vai ver lá. Deixa eu tentar um momento, João. Sim. Curiosamente, o Canhato colocou na casa que eu estava estudando ela, que é essa aí, tá vendo? No canto mais esquerdo. Né? Vocês reparem no corte do talude. Eu acho bacana assim para. Essa aqui, não é isso? Essa aí. Eu quero que vocês reparem o recorte do talude, quanto o talude foi recortado ali, a proximidade da casa com a encosta, né, que foi cortada. O professor Tatiana está aí? Está chegando. Está chegando. Não foi não, mas tudo bem. Olha, reparem a vegetação do entorno, não é isso? Essa rua, está vendo que essa rua ela tem a capacidade de passar apenas um veículo, tá certo? Então, assim, dentro daqueles que a gente foi montando as informações, ali, essa casa, ela nos permite ver, né, ela tem, vou chamar de puxadinho à direita, tá vendo? As caixas d'água, né, mais acima, mais uma situação lá de umas telhas de zinco, parece, estão vendo? É isso que nós vamos encontrar lá amanhã, que é interessante os senhores estarem vendo a possibilidade da residência. Aí eu já não sei dizer se a casa é de alvenaria, né, se ela tem uma laje, se ela está adequada com relação, né, às situações. Pode haver uma mina, né, no caso ali, uma surgência de água ali, não é isso? Então, são esses detalhes que nós iremos observar. Essa casa ela me chamou muita atenção, curiosamente, por causa do corte do talude e da proximidade dela com esse barranco, tá vendo? Então, esse é o nosso foco, é praticamente aquela casa ali, tá?
E tem outras também piores, mas essa aí foi a que me chamou mais a atenção. Obrigado, Daniel. Então acho que depois do drone, acho que